Amigos que acompanham a gente aqui na RCI, você que está em casa, você que está acompanhando também pelo Facebook, pelo site Sempre RCI, pelo Facebook e pelo YouTube, né? Estamos então com mais um programa nessa semana que comemora o dia da fundação da Câmara Brasileira do Livro. Ela foi fundada em 1943. Olha que bacana, né? Então a gente está sempre aqui trazendo datas relacionadas ao livro. E o livro de hoje é esse aqui. Quem está acompanhando nas redes tem condições de ver. Volicioterapia. Vontade aplicada à autoconsciencioterapia. O autor, Cristóvão Pérez, ele é graduado em medicina e especialização em cirurgia geral e diagnóstico por imagem. Ele atua na área de radiologia. Então, Cristóvão, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A gente quer, então, saber de você, primeiramente, né? Essa palavra, volicioterapia, o que significa isso, né? Esse contexto de consciencioterapia. Fala para a gente aí, em termos gerais, assim, sabe? O conceito que você está trazendo nesse livro. Obrigado, Rose, primeiramente, pelo convite, né? Pela oportunidade, né? De participar aí do programa, expor um pouco da nossa pesquisa, das ideias, né? E foram materializados aí no livro. Então, enfatizar aí o agradecimento aí ao convite. Bem, vou começar falando assim de uma maneira mais ampla, né? A gente tem a conscienciologia, né? A conscienciologia, né? Para quem não é afeito ainda a essa ciência, né? Uma proposta de ciência para estudar o indivíduo, o ego, a alma, o eu, né? Nós chamamos de consciência, por isso conscienciologia, estudo da consciência, né? Do indivíduo em si. E a ideia da conscienciologia é estudar o indivíduo de modo científico, mas expandindo aí o paradigma convencional, da ciência convencional. Porque nós entendemos que a consciência ela é integral, ela tem múltiplas vidas, né, que nós chamamos de multiexistencialidade, ela tem vários corpos de manifestação, que nós chamamos de holossomas, isso não se manifesta só nessa dimensão mais material, intrafísica, a gente também se manifesta em outras dimensões, que nós chamamos de extrafísicas, mais sutis, com outros corpos, né? Corpos mais sutis, o psicosoma, o mental soma, né? São nomes de corpos que a gente usa para se manifestar. Tem o processo também da multidimensionalidade, né? A gente está o tempo todo interagindo, né? Não só nessa dimensão, mas com outras dimensões, com consciências dessa dimensão, intrafísicas, né? Seres humanos, consciências extrafísicas, que já dessomaram, já tiveram a morte biológica, já morreram, né? Estão nessas dimensões que a gente pode sair projetado, né? Com outro corpo mais sutil e interagir lá diretamente, ou interagir o tempo todo através das bioenergias, né? Nós entendemos que a nossa manifestação, antes de mais nada, ela é energética. Tudo que nós fazemos, né? Nós emitimos energia, nós recebemos energia, todas as interações trocam energia. E nessas energias vão informações, pensamentos, sentimentos, né, da pessoa, então, tanto nessa dimensão quanto em outra dimensão. Então, a conscienciologia pretende estudar isso. Então, para a pessoa se autoconhecer a fundo, de modo integral, mais abrangente, é interessante ela considerar todas essas variáveis, senão o conhecimento dela vai ficar muito tacanho, restrito sobre ela mesma. E aí o principal, vamos dizer assim, questão do paradigma consciencial é que a pessoa ela é objeto de pesquisa dela mesma. Então, ela estuda ela mesma, né? Então, ela é o pesquisador e a cobaia. E dentro desse processo, a pessoa precisa criar, né, critérios científicos de observação, de pesquisa, né, para que ela não tenha erros de percepção, porque todo o conhecimento dela vai ser construído com base na autoexperimentação.
a partir da autoexperimentação e com o princípio da descrença, ou seja, não acreditar em nada, né? Nem mesmo nas suas próprias experiências, duvidar de tudo, questionar, e a partir desse pensamento mais crítico, a pessoa vai construindo, né, e aprendendo a se desfazer de crenças, distorções, né, erros de avaliação, para ter um recorte mais preciso da realidade dela, né, e do que circunda ela, do universo, das pessoas em si. Bom, e a Conscienciologia, ela tem várias especialidades. E uma delas é, vamos dizer assim, a área da saúde, que nós chamamos, né, vamos dizer, como se fosse a medicina, né, a psicologia, né. Essa área da saúde é que nós chamamos de consciencioterapeuticologia, ou, na prática, a gente usa o termo mais comum, consciencioterapia, que é a parte da conscienciologia, vamos dizer assim, que está ligada, né, ou trata, né, ou se fundamenta no tratamento, no alívio, na profilaxia das doenças, né, das doenças da consciência, dos distúrbios da consciência. Nós chamamos também de parapatologias, né? Então, a especialidade que cuida disso é a consciencioterapia, consciencioterapeuticologia ecologia ou consciencioterapia, que é a parte mais prática da especialidade. Então, a consciencioterapia, ela leva em consideração tudo isso que nós falamos antes do paradigma consciencial. O que é ter saúde, o que é ser doente do ponto de vista das múltiplas vidas, das interações multidimensionais, holossomáticas, né? Então, ela expande muito a visão que a medicina tem, a própria psicologia, que é a medicina cuidar só do corpo físico. A psicologia, né, a psiquiatria, cuida da mente, né, mas do ponto de vista intrafísico, dessa dimensão. A consciencioterapia, não, ela vai levar os processos de melhoria, de cura, né, da pessoa, levando em consideração todas essas variáveis. Por exemplo, a pessoa, ela pode ter um processo emocional, né, às vezes importante, que não foi gerado nessa vida, né, foi gerado em outras vidas. Ela teve um trauma, né, muito antigo, e aquilo fica com uma espécie de ferida, né, nesse corpo que a gente chama de psicossoma. Então, ela renasce nessa vida novamente, mas aquela ferida ainda está lá. Ela foi tamponada parcialmente, mas está lá. E ela reverbera nessa vida, né? Então, se a gente não leva em consideração essas variáveis, todo o processo de cura da pessoa vai ser ainda muito parcial, né? Às vezes ela não sente nada no corpo físico, mas emocionalmente ela está sofrendo. E às vezes o processo está lá no passado. E, às vezes as doenças também são dessas interações energéticas que a gente faz nessa dimensão e outras. Como eu falei, todas essas interações trazem informações. Por exemplo, quando a gente entra em contato com uma pessoa, é comum a gente sentir o que a pessoa está sentindo, às vezes perceber o que ela está pensando. E essas energias, a gente pode assimilar essas energias. No caso meu, por exemplo, que eu sou médico, às vezes a gente está tratando de uma pessoa lá no consultório e a gente sente a dor da pessoa, a gente sente o processo do sofrimento, não é só aquela questão da empatia, se pôr no lugar do a gente sente mesmo, pelo processo da absorção das energias. E na medida que a gente vai sentindo aquela assimilação, se você não souber desassimilar, ou seja, se desfazer daquelas energias que naquele primeiro momento é para ajudar a pessoa, até para aliviar a pessoa, mas se você depois não se desfizer daquilo, você pode ficar doente. A gente vê muitos profissionais da saúde, ou que têm contato com muitas pessoas, adoecerem, por não conhecer esse processo das energias, né, e o processo da desassimilação, né? Então, são dois exemplos para entender a abrangência. Um outro que eu gosto de falar também é o processo do medo da morte. O medo da morte, né, ele traz uma série de repercussões nessa vida, derivando outros medos, fobias, síndrome do pânico, uma série de alterações no âmbito aí da psiquiatria, da psicologia, e ligado a essa raiz desse medo, né, o medo de morrer, de perecer, de acabar um dia. E aí a consciencioterapia também ela trata desse processo, né? Por exemplo, através do fenômeno da projeção consciente, ou seja, você sai
do seu corpo, vai para uma outra dimensão, com outro corpo mais sutil. Aí você vê lá o seu corpo dormindo, recostado lá na sua cama. Esse fenômeno, ele tem um processo de autocomprovação para você mesmo, né? E você não é só o seu corpo físico, você está condicionado a achar que você é mais do que aquilo, você se manifesta em outras dimensões lucidamente. Então, esse processo, né, a pessoa, quanto mais ela tem esse tipo de experiência, mais ela vai perdendo o medo, né, real, né? Não é uma teoria, ela perde na prática esse medo, né? Esse tratamento, assim, do processo emocional. E isso ajuda a tratar uma série de outros medos, né? E aí a consciencioterapia, chegando agora na bolística-terapia, né? A gente falou bastante aí, uma visão mais abrangente. Nós temos um conceito, né, importante na consciencioterapia, que é o conceito de autocura, que é o conceito que ninguém cura ninguém, mas só a pessoa cura a si mesmo. Aí a pessoa pode falar, mas poxa, mas e o médico não cura, o psicólogo? A rigor, assim, existe, né, uma ajuda, tudo, mas quando o medicamento pode fazer um efeito, mas a gente sabe que mesmo na medicina tem um processo imunológico, processo da genética da pessoa, e vários, inclusive emocional da pessoa, que ajudam naquele processo de cura, né? Não é uma coisa só externa, isso falando da medicina. Mas quando a gente fala de consciência terapia, o conceito de cura que a gente coloca, né, e fazendo uma ressalva aqui, né, que é importante, a consciência terapia ela trabalha em conjunto com a medicina, com a psicologia, ela não é à parte, né, é uma coisa ou outra, né? A gente, inclusive, não desindica nenhum tratamento, nenhuma medicação, pelo contrário, às vezes a gente indica, pede para a pessoa procurar profissionais, né, especialistas devidos para o caso, né? Mas o processo da autocura, né, dentro da conscienciologia ou da consciencioterapia, é que o conceito de cura é mais no sentido da pessoa ela entrar num fluxo evolutivo, né? Então, a gente entende que a principal doença, uma doença mais prejudica a pessoa do ponto de vista da consciência, né? Ela não estar evoluindo, ela estar estagnada, ela está alheia ao processo evolutivo. E isso traz uma série de consequências, né? Uma série de distúrbios, né? E os próprios distúrbios que ela tem impedem dela também entrar nesse fluxo. Então, a consciencioterapia, ela vai pegar a consciência, fazer um recorte dela, levando em consideração tudo isso que eu falei, as vidas, as companhias dela, intrafísicas, extrafísicas, o holossoma dela, os outros corpos, as experiências de projeção que ela tem, o processo das bioenergias, e vai avaliar tudo isso. A gente faz o que a gente chama de uma anamnese holossomática, uma paranamnese. Então, a gente avalia todo esse contexto, faz um recorte e avalia evolutivamente em que estado está aquela consciência, né? E o que ela precisa fazer para entrar nesse fluxo e ficar uma pessoa saudável, né? Do ponto de vista integral da consciência. Isso implica, obviamente, ela ter mais cognição, né, do holossoma dela, de todos esses, a memória do passado dela, de tudo isso, isso vai ajudar a compor no processo de autocura. Mas aí vem o conceito importante, né? Ninguém pode evoluir pela pessoa. Isso depende do esforço da pessoa, esforço pessoal. É a pessoa, através de percebendo como ela está e fazendo ações específicas para melhorar aquele comportamento, que a pessoa vai sair de um processo mais doente para um processo mais saudável, um fluxo mais saudável de saúde e de evolução. E aí existe um atributo que nós chamamos o atributo principal para fazer esse movimento é o atributo da vontade. Tá? A vontade é a característica, né, ou a propriedade mais importante da consciência, tanto que a gente chama de o primeiro poder, ou o maior poder da consciência, para fazer esse processo de autocura. Então, a partir da vontade pessoal, do esforço, né, e fazer uma série de ações e comportamentos específicos que a pessoa vai melhorando, né? Por isso aí o termo volicioterapia.
Volition vem de vontade, mais ou menos sinônimo de vontade, volition, né, ou volição. Então, voliçoterapia é a terapia levando em consideração esse atributo, a vontade, né? Então, fazendo novamente aí uma síntese, né, do que eu falei, temos a conscienciologia, né, estuda a consciência em si, dentro desse processo cognitivo, né, inúmeras outras variáveis, e tem a especialidade da saúde ali, que é a consciencioterapia. Dentro da consciencioterapia tem uma modalidade, né, como se fosse uma subespecialidade, que é a voliçoterapia. E essa modalidade, né, que se fundamenta, né, na aplicação da vontade de modo técnico, cosmoético, autoconsciente para o tratamento dos distúrbios, das doenças da consciência, né? Então, esse é o conceito, né? É o uso da vontade, tudo que a gente vai estudar sobre vontade, como aplica, quando que a vontade está funcionando, quando ela não está funcionando, o que você precisa fazer. Então, esse universo de aplicação terapêutica da vontade para tratamento de si próprio, né? Agora, Então, esse é o conceito, vamos dizer assim, da Cristóvão, voliçoterapia. a pessoa ela não vai em busca da volicioterapia, ela, no contexto da autopesquisa dela, com a orientação dos conselhos terapeutas, ela vai chegar à conclusão de que está havendo uma, digamos assim, uma deficiência, não seria deficiência o termo, seria assim uma defasagem, uma lacuna com relação à vontade, é mais ou menos por aí. Exato. Então, aí, o processo, mesmo da consciencioterapia, nós temos lá a autoconsciencioterapia, que a pessoa faz nela mesma, sendo terapeuta de si mesma, e esse é o objetivo maior da consciencioterapia, é ajudar a pessoa a desenvolver essa capacidade, essa habilidade de ser terapeuta de si mesma, ser autônoma, ela mesma autodirecionar a sua evolução a partir dela mesma. Só que a gente sabe que essa habilidade não se desenvolve assim de uma hora para outra. E, principalmente quando a pessoa está muito doente, o que a gente percebe? A cognição dela está rebaixada, a autopercepção, ou seja, a percepção dela mesma do que está acontecendo, ela às vezes nem sabe direito o que está errado, fica meio confuso. As energias estão entrópicas, as emoções, né, estão um processo mais intoxicado, ela não pensa direito, né, tem um discernimento reduzido, uma lucidez reduzida. E aí, às vezes, pelo esforço próprio, é mais difícil. Então, é preciso o que nós chamamos de heteroajuda. É um profissional especializado, né, que vai ajudar a pessoa de alguma forma, a sair daquela condição para uma condição melhor. Só que esse profissional, que a gente chama lá do consciência terapeuta, né, tem esse treinamento específico, né, esse tipo de ajuda especializada, ele não vai fazer o trabalho pela pessoa, ele vai ajudar, mas a pessoa o tempo todo vai fazer o movimento por ela mesma, a partir do quê? Da sua vontade. Ela usa outros atributos, obviamente, mas a vontade, né, a voliçoterapia, ela tem dois princípios, né, importantes assim, para a gente considerar. O primeiro é esse, que o atributo essencial, primordial, para fazer a autoconsciência terapia, ou seja, a terapia de si mesmo, o atributo é a vontade. A vontade é esse atributo essencial, né? É isso que vai fazer a virada, a mudança. Por quê? Porque a vontade. Então, antes de falar por quê, eu só vou falar outro princípio, que daí fica mais. Depois eu vou entrar num outro rumo aqui. Os comerciais. É, então, o princípio é esse: a vontade é o principal atributo que a pessoa usa para fazer a terapia de si mesma, né? Sozinha ou com ajuda, né? E o outro princípio é o princípio que a gente coloca, que na verdade é um binômio vontade-autocura. O que a gente percebe? Que para a pessoa se curar, inevitavelmente ela vai ter que melhorar a vontade dela. Se ela fizer muito esforço, dedicado, mas não é só um esforço assim aleatório, é um esforço técnico, direcionado, bem constituído, ela não consegue sair, não consegue reciclar, não consegue melhorar. Então, a vontade, esse elemento é essencial para o processo de autocura.
E o que a gente percebe? Por que que é um binômio? Na medida que a pessoa vai melhorando a vontade, ela vai se curando mais, ela vai se melhorando. Na medida que ela se melhora, a vontade também vai melhorando. Quer dizer, uma coisa retroalimenta a outra. Né? Mais vontade, mais autocura, mais vontade. Aí você entra, nós chamamos de um ciclo virtuoso, né? De autocura e de saúde consciencial. Ao contrário, quando a pessoa está doente. Né? Aquilo que você falou, a pessoa tem a vontade enfraquecida, não consegue fazer o esforço devido, ela não sai daquela condição, não recicla, e isso mantém a vontade débil, a vontade enfraquecida, ou disfuncional, né? Que a gente chama também de voliciopatia, né? Que é a doença da vontade. Né? Que a gente pode falar depois sobre isso. Podemos falar depois. Então, a gente vai chamar, pessoal, os comerciais e a gente já volta com esse papo muito maduro sobre volicioterapia, que a gente está aprendendo agora. O que, que é isso? Um minutinho e já voltamos. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Cristóvão Pérez está falando com a gente hoje sobre volicioterapia. E, Cristóvão, eu tenho uma dúvida, que é o seguinte: a volicioterapia, ela não é a parte da consciencioterapia. Por exemplo, a pessoa chega lá, ela pode escolher fazer consciencioterapia ou ela pode fazer volicioterapia. Não, ela é dentro da consciencioterapia onde é identificada alguma questão de vontade daquela pessoa, é isso? Isso. Tá. Isso é mais didático, na verdade, a gente coloca uma subespecialidade ou uma especialidade de consciência terapia, mas na verdade, todo processo de consciência terapia vai mexer com a vontade da pessoa. Tudo que a gente faz mexe com a vontade, né? E então, Oi? Ela é transversal, não, ela Transversal, é ela está em todo o processo, concomitante, né? Tá. isso, as etapas da autoconsciência terapia. Uhum. Então, sempre, se a pessoa tem um problema, uma doença, sempre tem um problema de vontade associado, em menor ou maior grau. Às vezes, em algum nível vai ser mexido com a vontade da pessoa, ou ela vai, na verdade, mexer com a vontade dela, ter algum ajuste para que ela consiga fazer todo o processo ali de autoconsciência terapia. Isso tem a ver com o que você ia falar, que eu te cortei, que é a voliciopatia, é isso? Isso. E aí, às vezes, o processo a doença da pessoa mais, vamos dizer assim, mais intensa é da vontade, ou a voliciopatia mesmo. Então, às vezes, aí você vai usar a vontade para tratar da própria vontade, né? Vamos dizer assim. Então, é meio paradoxal, mas é isso. Você, às vezes, precisa usar da vontade para tratar da própria vontade. Para entender um pouco da voliciopatia, é interessante a gente entender o conceito de vontade, né? A parafisiologia, o funcionamento normal da vontade, para a gente entender a disfunção. Fica mais fácil a gente entender. E aí eu já vou falando assim, alguma coisa da parte normal, e aí a gente já vai entendendo, né, o processo da voliciopatia. Então, a vontade é o maior poder da consciência. Mas por que isso, né? Da minha maneira de entender. Porque a vontade, ela é sinônimo de movimento. E esse movimento que é capaz da gente mexer ou desfazer ou modificar os holopensênios, ou esses conjuntos de pensamento, sentimento e energia que estão mais arraigados. Se a pessoa tem uma doença, ela tem um holopensênio ali arraigado relacionado àquela doença, né? Padrão de emoção, de pensamentos distorcidos, né? Tem uma série de fatores ali, mas que estão muito cristalizados, arraigados. E para desfazer isso, você precisa mexer com isso. Quem mexe com isso é a vontade. O professor Valdo ele trouxe um conceito chamado voliciolina, né? Que é bem interessante. Que ele chama de combustível da vontade. Né? Na verdade, sim, a gente tem dois aspectos aí para entender. A vontade é o atributo da consciência
que permite à consciência, né, o indivíduo, se manifestar em qualquer dimensão, no cosmos, em qualquer... Através do que? A gente não falou lá no início que a nossa manifestação é energética, através da energia. Porque a vontade, ela mobiliza a energia, né? Ela faz essa mobilização da energia, então isso é fácil a gente comprovar isso e exercitar isso, né? Basta você estender a sua palma da mão e falar, sai a energia da minha mão. Você vai sentir essa energia da sua mão. Se você treinar um pouquinho, você vai perceber claramente. Então, a energia, ela obedece à vontade. Então, a vontade é o atributo que faz a mobilização das energias. E essa mobilização faz a interação, né, com as outras consciências, com os outros indivíduos e com o meio externo. Então, toda manifestação da consciência ela é energética, é feito que a partir da vontade. Quer desfazer um holopensene, ou criar um holopensene, criar algo novo, um empreendimento que seja, você vai ter que pôr energia e você vai ter que usar a sua vontade. Tem que pôr muita energia para o empreendimento ir para frente. Então, esse é um aspecto da vontade, da volicionina relacionada à vontade. O outro é que a vontade ela é sustentada pela energia. Aí é o combustível mesmo, né? Como se fosse coloca um combustível que sustenta aquele motor, né? A vontade seria o motor para fazer essas ações aí que a gente falou. A gente pode entender esse combustível, de certa forma, como se fosse a motivação. Então, as nossas ações, quanto mais motivadas elas são, ou seja, quanto mais energia elas têm, mais fácil é de você de fazer. E aí a vontade, dentro desse processo aí do combustível, né? Ela tem um atributo, né? No livro eu coloquei a vontade como para entender melhor o conceito de vontade, dividi ela em 8 atributos, tá? Porque o conceito de vontade não é um conceito único, não é só fazer força, não é. Tem vários elementos que, se você não entender que compõem as características da vontade, você não entende de que forma você pode funcionar bem do ponto de vista volitivo. Então, uma pergunta que a pessoa pode se fazer assim: por que eu não consigo fazer algumas coisas, né? Então, e essa pergunta ela já vai colocar o grau de saúde que ela tem em relação à vontade dela. Se ela consegue fazer bem as coisas, ela tem uma vontade boa. Então, principalmente do ponto de vista evolutivo. Aqui a gente está falando de vontade nesse grau maior, aí, mais consciencial, mais evolutivo. Então, se ela consegue fazer aquilo que ela se propõe, ela tem uma boa vontade. Se ela não consegue, ou faz algumas coisas, outras não faz, tem algum problema de vontade. Se ela não consegue deixar de ter alguns hábitos nocivos, né, algumas coisas, mau hábitos que a gente chama, também ela tem um problema de vontade, né? Onde, de alguma forma, ela tem um processo de voliciopatia, né? Porque ou ela não consegue fazê-lo, são perguntas simples para você fazer uma ideia de como está a sua vontade, né? Só que daí você vai, mas o que eu vou fazer? Mas o que da minha vontade não está funcionando bem, né? E aí que eu coloquei esses 8 atributos. Vou falar rapidamente, daí a gente vai entender essa relação da energia que eu falei antes, para a gente entender um pouco melhor. Ok. Então, o primeiro atributo, que é o da autoconsciência volitiva, isso é importante. Se você não tem percepção do que você está fazendo, né, esse conceito é assim: você perceber o que você está fazendo na hora que você está fazendo. Ter autoconsciência das suas ações e seus comportamentos. A pessoa que é muito automatizada, ela faz e nem percebe o que está fazendo, por que está fazendo. Mas quando você vai mexer em reciclagem, mudança, você tem que dissecar, de certa forma, aquele comportamento. Você tem que entender, anatomizar, entender o que você faz, quando você faz, o que desencadeia aquele comportamento, o que motiva aquele comportamento e quais as consequências daquele comportamento. Se a pessoa lá tem, por exemplo, processo de assédio, né, ou seja, uma fixação pensênica, se ela não percebeu as características daquela manifestação, ela nunca vai conseguir resolver aquele processo. Então, ter autoconsciência é fundamental. Então, esse é um atributo. Então, a pessoa ela pode
Tem até uma técnica no livro que chama técnica da anatomização dos atributos da vontade, que é justamente você ver qual elemento ou quais tem que mexer para a sua vontade ficar melhor, para sair da voliciopatia e para você funcionar melhor nas suas autorreciclagens. O outro atributo é o da autodeterminação volitiva, que é tudo eu qualifiquei como volitivo, porque esses conceitos podem ser aplicados também para outras situações. A autodeterminação volitiva é essa a capacidade de você decidir, de ser resolutivo. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ter coragem, vou iniciar e vou até o fim. Então, essa disposição de querer, né, ela é muito importante dentro do processo. Se a pessoa tem um querer fraquinho, ou começa, mas não vai até o fim, ou nem consegue começar as coisas, Seria dificilmente ela vai. decidofobia? Mais ou menos. Tem a ver também, tem a ver com a decidofobia, que é uma voliciopatia, né? Essa dificuldade de decidir, a pessoa fica hesitante, ela fica ali, vai, vou, não vou, né? E aí a vontade fica travada, né? E a gente pode entender vontade como movimento, né? Sempre entender, você está movimentando, tendo uma ação, né? Vontade sempre é nessa linha. Então, como alguma coisa trava essa ação, tem um objetivo, e você não está conseguindo fazer aquele objetivo, tem alguma coisa travando, né? Pode ser uma hesitação, pode ser um processo de dúvida, né? De decidofobia. Um outro atributo, que é o da auto-organização volitiva, né? Esse atributo, inclusive, o professor Valdo falava que a organização era o principal elemento para melhorar a vontade, né? Porque tudo que você vai fazer, você precisa organizar, você tem que ter uma ideia clara do que você vai fazer, de onde você quer chegar, você precisa planejar detalhadamente o que você vai fazer, como você vai fazer, se não der certo, que ações você vai fazer para corrigir, se tiver tal obstáculo, como é que você vai transpor aquele obstáculo. Então, todo esse planejamento, esse detalhamento, isso dá trabalho, né? Isso que é um negócio que demanda esforço. A pessoa, quando quer fazer uma reciclagem, quer fazer mais ou menos, meia boca, sem organização, geralmente não funciona bem, ou fica parcial o processo. Então, a auto-organização é muito importante, sistematizar tudo que você vai fazer. Então, esse é um outro elemento importante da vontade. O outro é o da autorregulação volitiva. É isso que eu ia falar das energias, né? Autorregulação é você regular todas as motivações, é gerenciar as motivações, né? Porque o que impulsiona a ação é a motivação. Essa que impulsiona, o que faz você fazer qualquer coisa, esse direcionamento é a energia, né? Mas ele é gerenciado pela vontade. Para ficar mais claro, né? Você vai fazer lá uma pessoa lá que está num programa de emagrecimento, ela quer perder peso, ficar mais saudável, né? Então, ela tem uma motivação lá, que é ficar mais saudável, ter o corpo físico, né? Mais saúde, até questão estética, ficar mais bonito, bonita, né? Então, ela tem essa motivação. Então, e aí tem outras motivações, por exemplo, tem a motivação lá da comida, por exemplo. Vamos entender, a comida, ela direciona a vontade, a gente chama de propulsor da vontade, né? Que é uma energia, uma motivação que é capaz de direcionar. Por exemplo, você está com muita fome, o que vai acontecer? O teu próprio corpo vai fazer, de alguma maneira, que a gente chama lá do processo da homeostase do corpo físico, né? Você gere uma tensão tamanha, né? Inclusive psicológica, que você vai só pensar em comida, você vai, em algum momento, se direcionar para comer, para restabelecer sua homeostasia. Então, essa é uma ação que a gente chama de muito motivada, né? Muito motivada. E ela está tudo certo, ela é funcional, ela é cosmoética. O que a vontade faz? Ela vem aquele impulso, o atributo da vontade, né? Estou colocando aqui. Na verdade, é a consciência que faz usando esse atributo. Eu estou com fome, veio o impulso, eu vou lá e como, está tudo certo. Mas voltando o caso lá para a pessoa que está em reeducação alimentar, o que acontece frequentemente é que esse impulso vem de maneira deslocada. Então, a pessoa não está com fome, ela não precisa comer, mas ela vê lá um chocolate, uma torta deliciosa que ela adora, e a questão lá
do açúcar, às vezes aquilo libera dopamina, gera um impulso para comer. E aí, como é que a pessoa faz? Nós, mulheres, sabemos bem disso. Todos nós, né? Principalmente mulheres. E aí a autorregulação é o quê? É você gerenciar essas motivações. Então, você precisa, em algum momento, inibir essa que está deslocada, porque ela está disfuncional. Se você ceder a essa motivação, é sinal que você está volicionopático, sua vontade não está funcionando bem, né? Isso não é fácil, tem que treinar isso. Que boa parte de nós, em algum momento, a gente cede mesmo, né? Se você ficar muito exposto àquilo, aquilo domina a pessoa, né? Não adianta. Então, a pessoa tem que aprender a gerenciar essas motivações. Então, evitar esses estímulos, quando tem um estímulo, fazer a inibição, e, ao mesmo tempo, deixar fluir aquelas motivações que são consonantes ali com o objetivo. Isso que eu falei lá da volicionina. Como você carrega a sua vontade, né? Com qual energia? São energias que são cosmoéticas e que estão de acordo com o objetivo que você quer, ou você está carregando com energias que são anticosmoéticas para você, né, da sua autocosmoética, indo contra você mesmo, e está prejudicando você mesmo. No caso ali, você vai lá e come o doce, você está cedendo aquele impulso, né? Então, você não fez o gerenciamento, você está carregando a sua vontade, né? Você vai fazer uma ação, mas por uma energia deslocada, né? Então, esse gerenciamento ele é essencial. E a vontade ela tem um aspecto interessante que nem tudo que a gente vai fazer é motivado, né? Isso que é importante a gente entender. Por exemplo, às vezes você vai lá sentar para escrever um artigo, um capítulo de um livro, né, um verbete, e às vezes a sua motivação você tem uma motivação, mas ela está muito baixinha ali. Eu quero fazer, aquilo é legal, vou aprender um monte de coisa, vou fazer assistência, mas tem inúmeras outras, né? Por exemplo, olhar o WhatsApp, sair com os amigos, ver um seriado de TV que você está lá, putz, tô lá no quinto capítulo, lá tá ótimo, por que não assistir isso? Descansar, fazer atividades passivas, tudo isso às vezes está motivando a pessoa, com motivações muito mais altas. A vontade, num certo sentido, nesse gerenciamento, é essa capacidade de você iniciar uma ação, que é o que você quer fazer, né? Então, o querer é muito importante, estar alinhado aí com a sua ProEx, sua programação de vida, sua evolução, a partir do seu autodiscernimento, né, daquilo que é melhor para você, você vai se direcionar para aquela ação, mesmo não estando motivado, né, mesmo tendo outras motivações. Só que quando você faz esse movimento, você vai modulando aquelas motivações. Muitas vezes a gente modula como? Com trabalho com energia, a gente mobiliza as energias, faz a dinamização máxima das energias, o estado vibracional, isso ajuda a fazer um reequilíbrio e disponibilizar mais energia para a ação que você quer fazer. E às vezes é uma inibição mesmo, você resistir, segurar as pontas ali, né? E aí você vai lá para aquela ação que você deseja. E o que acontece? À medida que você vai fazendo a atividade, é como se você fosse enchendo o seu tanque da vontade, de volicionina, com aquela energia que você quer. Ou seja, que é focada na escrita do que você se propôs a escrever, lá do artigo, por exemplo. Então, aos poucos, aquelas outras motivações vão crescendo, né, em grau de intensidade, e essa motivação daqui a pouco, aquilo está fluindo. Você passa o gargalo ali, que flui, 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 você está super motivado. Aí a tua vontade entra na velocidade de cruzeiro, né? Você não precisa fazer muito esforço, mas você está altamente motivado. Então, isso é o gerenciamento das motivações, das energias. Então, é um atributo importante. O outro é a da autossustentabilidade, o outro atributo, a autossustentabilidade evolutiva. Gustavo, vou te pedir licença para você Pode falar falar. para a gente no próximo bloco. A Claro. gente vai dar um tempinho, está muito interessante. A gente está estudando aqui sobre, digamos assim, a vontade aprofundando na consciência terapia, na terapia da vontade. Então, muito curioso, aguardem aí que depois do comercial a gente continua esse papo. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles.
Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos falando sobre volicioterapia com Cristóvão Pérez. E, Cristóvão, olha, eu cortei você 2 vezes, mas está tão interessante que você está falando que você está vendo que eu nem estou entrando com muitas perguntas, estou deixando você fluir na ideia, né? Então, você pode continuar na sua linha de raciocínio? Ok, vamos lá. Então, daí o outro atributo, né, da vontade, de estar falando dos atributos, são 8, né? No livro eu coloco lá bem didaticamente, né? Que é o da autossustentabilidade evolutiva. Esse é muito importante, porque é a capacidade de resistir, né, aos desconfortos, né? De você sustentar perante desconfortos, principalmente naquelas atividades que são mais complexas, difíceis, às vezes até tediosas, né? Às vezes, por exemplo, uma escrita, né, tem uma pesquisa lá muito grande, então vai dar um trabalho maior, a pessoa ela tem que resistir àquele processo inicial, né? Então, entra um elemento importante da conscienciologia, que às vezes, muitas atividades que nós vamos fazer mexe com consciência e consciência, consciências intrafísicas e consciências extrafísicas. Principalmente quando a gente vai fazer reciclagem, pessoal, a gente vai mudar para melhor. Tem muita gente que não quer, eles gostam da gente como a gente é, né? Estão acostumados, né? E quando a gente muda, isso gera desconforto, às vezes, naquelas pessoas, no nosso convívio. A pessoa, poxa, mas daí eu quero ela daquele jeito, né? E às vezes a pessoa pensa, mas será que eu vou ter que mudar também? E sempre gera alguma marola, algum desconforto. Então, por exemplo, aquele exemplo que a gente deu, a pessoa vai lá escrever alguma coisa, ainda mais quando é um assunto de evolução, um assunto que pode ajudar muita gente, vai ter pressão contrária àquele objetivo, né? E aquilo vai estar na sua psicosfera, ou seja, na sua saia energética ali, aquelas consciências vão estar ali pressionando. Então, a gente vê que muitas pessoas não conseguem atingir seus objetivos, né? E uma outra aspecto da voliciopatia é não tem sustentabilidade, né? A gente chama também de parapsique, você sustentar essas consciências, às vezes, patológicas, né? A consciência terapia, boa parte do trabalho lá do consciência terapeuta é esse, é ajudar, né, a pessoa, né, a fazer esse desassédio, ou seja, esse desacoplamento com essas consciências, né? Então, lá numa sessão de consciência terapia, os consciência terapeutas e os amparadores, né, essas consciências físicas, no caso, especializadas em consciência terapia, ajudam, né, a tirar da psicosfera, às vezes vai para a psicosfera do consciência terapeuta, para que a pessoa consiga, né, sair daquele padrão, pensar melhor, aumentar a sua cognição, sua percepção do que está acontecendo, para tomar decisões mais evolutivas, né? Então, é esse processo. E todo empreendimento que a gente vai fazer tem pressão, tem esse tipo de pressão. Então, aprender a se sustentar, né, apesar da pressão, e aí a pessoa pode mexer com energia, mas é muito mais uma questão de treino. Com o tempo, né, a pessoa vai criando o que a gente chama de mitridatismo, uma imunidade, né, àqueles desconfortos. No início é muito desconfortável, com o tempo vai ficando menos desconfortável, até o ponto que não incomoda, ele se sente, vem alguma coisa, ela não é agradável, mas a pessoa não se perturba com aquilo, né? Essa sustentabilidade é importante em termos de evolução. Aí um outro atributo que é o continuismo volitivo, que é essa capacidade de persistir, né, de ter paciência, de ter disciplina. Às vezes as atividades que a gente vai fazer, elas são repetitivas, né? O próprio desenvolvimento do parapsiquismo, né, dessa capacidade de para perceber outras dimensões, outras consciências, processo energético, ela demanda muita disciplina para você anotar os sinais, que a gente chama de sinalética, né, das percepções, se organizar tudo isso. Isso é um trabalho, às vezes, de repetição, de paciência, né? Então, se você não tiver essa paciência, também não vai chegar ao seu objetivo. O outro é o foco volitivo, que é a gente vê isso muito lá no processo da consciência terapia. A pessoa começa a reciclar, ela está muito motivada. Por quê? Uma das coisas que mais motiva a pessoa é o próprio desconforto. A pessoa está sofrendo. Então, aquele sofrimento gera motivação para fazer a mudança. Então, a pessoa procura ajuda,
faz o que tem que fazer. Então, ela tem um objetivo claro onde ela quer chegar. Só que quando ela começa a melhorar um pouquinho, e outros interesses vão aparecer, né? Aquele foco começa a ficar mais enfraquecido e às vezes a pessoa se dispersa. Então, ela começa uma reciclagem, aí no começo, no meio, ela já começa a fazer outras atividades aqui e ali, e o processo não tem continuidade. Então, a dispersão, a dispersividade é uma vulicipatia, né? Se você não tem essa capacidade de ter foco, né? E até o fim, você também não vai ter um êxito maior nas suas proposições, né? E por último, é a força volitiva, que é muito confundido com força de vontade, na verdade. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pôr energia. De fato, tem que pôr energia. E aí, se a pessoa for lá assim, por uma energia meia boca, mais ou menos, fraquinha, as coisas não vão. Um exemplo que eu gosto de dar aqui, o pessoal da Conscienciologia, mas pode estender para outros. A gente tem os cursos, né, de campo, né, que são cursos grandes, né, com várias pessoas que participam, trabalhando com energia, com interação com outras dimensões, com vários objetivos. E quando a gente está organizando esses cursos, a gente vê que o curso só começa a andar, né? Ou seja, a fluir quando as pessoas de fato se envolvem, ou seja, põem energia para valer. Se envolve mesmo, né? Aquele, vou ali e tal, você tem, não, agora eu vou. Então, quando você põe energia, as coisas tendem a se resolver. Então, a força evolutiva ela é muito importante. Mas não é a única, como a gente falou, são vários elementos aí da vontade, né? Você e aí, com cada um desses atributos, né, se eles não estão funcionais, eles têm uma patologia, né? Se a pessoa não é persistente, se ela é dispersa, se ela é desorganizada, tudo isso vai influenciar na volição dela. Tem um outro fator também em relação à voliciopatia, que é a questão do holossoma, né? Os corpos que a gente falou. Tem a relação com esses atributos, mas é uma outra maneira de a gente entender isso, a questão da vontade, que ela é interessante. A vontade, vamos dizer assim, ela começa a partir do pensamento, né? Daí carrega com energia, vem com emoção, energia, né? E aí tem em alguns casos, a ação em si, né? Do corpo físico ou não. Então, esse processo, né? A vontade, então, ela envolve todos esses veículos, né? Mental soma, né? O corpo das ideias, o psicossoma, o corpo das emoções, o energossoma, que é o corpo das energias, e o soma, né? O corpo físico. Então, para a gente ter uma volição bem funcional, né? Funcionando bem, o que é importante ter uma ideia clara, pensamento claro, ter uma emoção coerente com aquela ideia, ter uma energia suficiente para transformar em ação, né? E um corpo físico saudável, em algum nível, para que aquela ação se materialize. Então, dar um exemplo aqui. A pessoa tem a ideia de fazer uma assistência, né? Então, uma ideia cosmoética, de ajudar uma pessoa. Aí ela tem um sentimento de fraternismo. Então, aquilo está potencializando. Ela está com energossoma, ela trabalhou energia, está desbloqueada, ela tem energia disponível, então vai canalizar energia. E ela está saudável, do ponto de vista do corpo físico, então há tudo a favor para que a vontade, aquela ação, aquele comportamento, ele seja de fato eficaz, né? ele se concretize. E aí qualquer problema num desses elementos, a gente pode entender como uma volicipatia. Por exemplo, se você vai fazer alguma coisa e a ideia não está clara, está confusa, como é que você vai conseguir alguma coisa se nem você sabe o que você quer, né? A ideia tá dispersa, ou é anticosmoética, em algum momento ela vai dar para trás o teu processo. Mas às vezes a pessoa tem uma ideia clara, por exemplo, ela quer ajudar a pessoa. Só que a emoção dela não tá coerente, às vezes ela tem mágoa daquela pessoa. Ela tem uma emoção que trava, ela não consegue fazer ação porque ela tem um bloqueio ali no psicossoma. Ou ela tem um problema energético, ela tem baixa energia, bloqueios em algum chakra, né, alguma parte ali do energossoma, e ela não tem disponibilidade, ela fica apática, ela fica, às vezes, com um processo que chama de assídia, né, aquela pouca energia para fazer, mas
já me cansei, vai ter muito esforço. Ou ela tem um processo do soma, né? Às vezes ela está com uma virose, outra questão ali, aquilo pode temporariamente estar inabilitando ou uma deficiência mais grave que limita mesmo, às vezes, a ação da volição da pessoa, né? Pelo menos nessa dimensão. Então, são exemplos aí do processo da fisiologia, da fisiopatologia, ou seja, da disfunção da vontade. Então, quando a gente a pessoa vai mexer com a vontade dela, ou tanto lá com a ajuda do consciência terapeuta ou sozinha, ela pode aplicar, ela vê, mas qual desses elementos, atributos não estão funcionando bem? Ou qual parte do meu holossoma não está adequado que eu preciso mexer para que, de fato, eu consiga fazer aquela reciclagem que eu necessito. Agora, Cristóvão, é impressionante o aprofundamento do seu trabalho, porque a gente tem uma visão simplista da vontade, né? Para a gente, vontade é assim, estou com uma preguicinha, eu estou sem vontade de fazer nada, vou pensar assim, né? Mas quando você coloca dessa forma, aí a gente vê a primeira complexidade, e aí a gente pode levar para o nosso universo, né, pessoal, como que é a nossa atuação nessas várias áreas, né? Então, assim, como que eu sou em termos de decisão, né? Aí, assim, você me fez refletir aqui muito. E a questão também, assim, a gente não tem noção de que aquilo pode ser uma patologia, né? Às vezes você encara aquilo como assim, sei lá, já é inerente seu, já natural, né? Mas quando você vê que é possível você mudar isso, né? Você entender melhor que tem outras abordagens da vontade que você pode investir para desenvolver, né? Porque às vezes não é que a pessoa tem sei lá, uma falha naquilo, às vezes ela ela não tem noção e ela precisa desenvolver, né? Mais ou menos por aí também. A gente pode levar um Isso. pouco por esse lado, né? Não, exatamente. Por isso que eu até coloquei na definição, é um processo de você ser técnico da vontade, né? Usar a tecnicidade. Porque às vezes a pessoa, o que acontece muito? Ela vai fazer uma reciclagem, às vezes ela faz muita força no início. Ela põe energia mesmo, está bem intencionada, mas ela é desorganizada, por exemplo. Então ela não organiza bem, não planeja bem. O que acontece? Aquela energia, aquele esforço, começa a se dispersar. Então, e aí a pessoa cansa, né? Poxa, eu vou, mas não tem o resultado. E aí ela precisa, não é falta de força, ela tem que ajustar a organização dela, né? Então, quanto mais organizado, mais você produz, né? Vê o próprio professor Valdo, né? Como ele era organizado, né? Então, todas as experiências que ele tinha, ele anotava, ele catalogava. Então, ele escreveu alguma coisa, ele tinha tudo pronto, não era tanto esforço, porque ele já sempre era organizado. Então, né? É diferente da pessoa que vai fazer uma pesquisa e vai começar do zero, né? Vai levantar um material, nunca mexeu com aquilo. Quando você tudo que você faz na vida, você organiza, tem um fluxo, você canaliza para produzir alguma coisa em algum momento, então já é um modus de operandi organizado de vida, né? Isso favorece muito a vontade, né? Então a tecnicidade, né, ela é fundamental. A gente colocou também a cosmoética, porque tudo que é anticosmoético, ele em algum momento vai te gerar uma limitação da própria vontade, porque isso vai te gerar interprisão, né? Isso já é uma patologia da vontade. Mas a pessoa, às vezes, por exemplo, ela é uma pessoa criminosa, né? Ela, às vezes, tem vontade, porque ela consegue atuar num certo nível, né? Para aqueles objetivos dela, né? Para o crime, por exemplo, só que aquilo, em algum momento, a vontade dela vai ser cerceada, né? Ou por heterorrepressão, ou pelos envolvimentos, né, espúrios que ela tem, em algum momento aquilo vai, então, isso não se sustenta, né, e evolutivamente é uma puxada de tapete, né, ao contrário, a cosmoética cada vez vai vamos dizer assim, limpando o seu caminho para que o seu livre-arbítrio cada vez ele flua mais, né, você tenha mais autonomia para agir com a sua vontade. Agora, Cristóvão, a gente falta ainda aqui uns 5 minutos para a gente acabar. Antes de eu pedir para você dar a sua mensagem final, eu estou trazendo em todas as edições aqui, em todas as entrevistas, a gente tirar um tempinho aí para falar um pouco sobre Covid,
Porque, assim, o que eu tenho observado é que, às vezes, a pessoa, ela está banalizando um pouco, talvez porque já tem muita gente vacinada e tudo mais, e, no meu ponto de vista, essa doença é tão grave, ela está afetando a vida de tanta gente que fica, principalmente, né, ou que fica sequelado. Então, eu queria que você, enquanto médico, desse algum alerta ou fizesse aí alguma ponderação sobre esse assunto, e aí a gente volta a falar de vontade. Sim, claro. Não, é uma doença realmente complexa, grave, como você falou, mexeu com a vida de todos nós, né? Em todos os sentidos, nós profissionais da saúde, mudou demais a nossa rotina, a nossa vida, o nosso nível de estresse, né? Eu sou lá da área radiologia, mas assim, o tanto de exames, né, que a gente fez ali, tomografia pulmonar e tudo, né, o tempo todo, e é um processo realmente complexo. E eu vejo assim que para mim tem a ver com o processo da reurbanização, né, do planeta, e tal. De certa forma, a patologia do planeta, né, ela está predispondo, né, esses eventos, né, tanto não deixa de ser um assédio, né, desses microassediadores, né, o vírus, e tal, mas que encontraram o meio aí para se proliferar, se manifestar e virar um processo de pandemia. Eu acho que a gente tem que ser muito responsável. Isso é um processo da cosmoética também. Em primeiro lugar, com a gente mesmo, né, de autocuidado, a gente sabe que a ciência ela vai evoluindo, né? A medicina também ela tem uma série de conceitos, né, sobre a COVID, sobre a doença, que então cada dia surgem novas pesquisas, a gente vai aprendendo, mas a gente tem que atender à verdade do momento. Então, aquilo que está no momento, a gente tem que seguir aquilo. Isso é uma questão de responsabilidade cosmoética. E é uma responsabilidade com você e com as pessoas à sua volta, né? Então, a pandemia é um processo coletivo, não é só individual. Não adianta só eu me cuidar, né? Tem todo um efeito, né? Ao nosso redor. Então, essa questão de responsabilidade, de cosmoética em relação à doença, eu acho essencial. Então, e não acabou, né? A gente está no processo, tem melhorado, mas ainda não acabou. E não está no controle total. Então, a gente precisa respeitar esse processo da medicina, não assediar, né? Não assediar e entrar em polêmicas que não a gente vê que estão muito assediados, mas a gente procurar aquilo que é lógico, racional, né? Pode ser que esse conceito mude de algum tempo, mas não tem problema. Para agora, é o melhor que nós temos, né? E vamos seguir isso de uma maneira cosmoética. Olha, Cristóvão, excelente. A gente teve um aulão hoje aqui. E eu queria que você deixasse, sim, a sua mensagem final para o pessoal que está acompanhando a gente, para a gente fechar aí com chave de ouro. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço, né, de estar expondo essas ideias, né? Eu sou o maior interessado em divulgar, expor, debater, né? Cada vez que eu debato, eu aprendo bastante, né? Novas ideias vêm, a gente expande aqueles conceitos, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar é assim, da pessoa ficar essa ideia, né, de que a vontade, de fato, é um conceito complexo, né? Ele é mais abrangente, como você falou, não é um conceito único, como quase tudo em conscienciologia, né? Várias nuances, várias vertentes que a gente pode analisar, vários ângulos, né? Mas no caso aí das reciclagens pessoais, né? Da autoconsciência terapia, de você mudar a si próprio, né? Ele é o elemento chave, ele é essencial, né? Mas não basta querer, a gente tem que querer de uma maneira técnica, cosmoética, autoconsciente, né? Então esse desenvolvimento da autovolição, da vontade pessoal, ele é factível, né? É possível. No livro lá 3 apêndices só de técnicas, além das técnicas inseridas no livro para a pessoa desenvolver, aplicar melhor a vontade, né? E então é factível, mas tem que ser treinável, né? Então, a gente tem que usar a própria vontade para treinar a vontade, para que a gente tenha essa autonomia evolutiva e essa saúde consciencial, né, mais plena. Muito bom! Estivemos hoje aqui com Cristóvão Pérez, o tema foi volicioterapia,
mas semana que vem a gente tem mais programa Entre Livros. A gente agradece já a você que nos acompanhou até agora e agradece também ao Cristóvão, né, por ter se dedicado aqui a esclarecer a gente sobre esse tema. Então, pessoal, semana que vem estaremos de volta. Contamos com vocês. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.